me retornar uma string, certo? Então aqui eu não vou falar mais dessas outras funções aqui porque eu nunca usei essas outras, certo? Aí eu vou passar aqui, ó, image, certo? Underline to, vou dar um tab aqui para ficar mais fácil. Aí eu venho aqui, ó, image to string, certo? Dá um enter aqui. Aí eu abro conchetes aqui, conchetes não, parênteses, certo? E aqui eu vou passar o que? Vou passar a imagem que eu quero que ele que ele retorne como string, que ele detecta para mim que está escrito nela, certo? Então aqui eu vou passar o nome dessa imagem aqui, ó, exemplo 2, que é o que eu quero que ele faça o scanner. Exemplo 2 ponto png, certo? Vamos ver se ele vai dar algum erro por estar no IPython. Aí beleza, deu certo. Aqui, se eu for dar um print no exemplo 2, ele me retorna justamente o que está escrito nessa imagem aqui, certo? Nossa, muito fantástica. Aqui ele deu uma erradinha, ó, ele colocou U, R, N, mas é um M aqui. Mas é por a imagem estar um pouco meio borrada e tal. Mas é assim, muito fantástica essa biblioteca, certo? Vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Essa imagem aqui, certo? Essa imagem aqui, ó, eu acabei de escrever ela, tirei uma foto do que eu escrevi, e aí eu recortei ele pequenininho, e eu vou usar ela como exemplo aqui para ver se ele vai conseguir detectar, certo? Ó, fui eu que escrevi isso aqui numa folha de papel, e aqui eu vou passar o exemplo 4, que é o nome da imagem aqui, exemplo 4. E aqui eu vou mudar a variável também para eu não me perder, né? Certo? Beleza. Vou dar um print. Exemplo 4, certo? Aí, ó, ele conseguiu detectar de boa. Nossa, que top, muito top essa biblioteca aqui, certo? Vou usar mais um exemplo aqui. Ó, eu também que escrevi isso aqui numa folha de papel, certo? Exemplo 5. Vou passar aqui o exemplo 5. Vou mudar o nome da variável para exemplo 5, certo? E aqui eu vou chamar o que tem dentro dessa variável exemplo 5, certo? Vamos ver se ele conseguiu detectar de boa, sem nenhum errinho. Ó, ele detectou a maioria das coisas aqui, a maioria das letras, certo? Só o I que tá, como vocês podem ver aí, tá um pouco mais borrado. E aí ele acabou errando aqui o I. Mas ó, ele detectou, nossa, muito bem mesmo. Pra quem não curte escrever aí, pegar trabalho dos outros aí que já tá escrito. Quem souber programar aí, usa isso daqui de boa para poder fazer os trabalhos. Trabalho de escola, hein? Muito top. Certo? Então voltando aqui, ó. Voltando aqui pro meu scriptzinho, o que ele faz?
Depois que eu inicio a minha janela no navegador no site que eu quero, certo? Eu instanciei aqui o site e tal. Então ele abriu o site que eu quero. Eu dei um driver.findElementXPath, que foi o que eu falei para vocês. Eu vim aqui inspecionar, certo? Se eu vim aqui inspecionar o elemento do CNPJ para poder colar o CNPJ, ó, o elemento é esse daqui, ó. Deixa eu puxar isso aqui para baixo, certo? Ele está me mostrando um elemento aqui. Se eu vim aqui, ó, vim aqui, clicar com o botão direito em XPath, é o que eu estou usando ali como argumento. Eu quero que ele procure o XPath e aqui eu vou copiar o XPath e vou passar para ele, certo? E aqui ele vai me colar o CNPJ que eu quero, beleza? E aqui, o que eu fiz? Mesma coisa, peguei o elemento, certo? Só que aqui eu criei uma funçãozinha. O que essa função faz? Ela primeiro, ela abre with open captcha.png. O que ele vai fazer? Ele vai instanciar, vai abrir para mim uma imagem .png, e aqui eu passei como argumento wb, que é arquivo de escrita. Significa que eu quero escrever, eu quero fazer alguma coisa aqui, quero interagir com esse arquivo aqui. E aqui eu passei um apelido aqui, file, certo? E aqui o que eu fiz? Eu dei um file, certo? Porque eu instanciei aqui, eu abri, coloquei o apelido e então eu tenho que usar o file. Dei um file.write justamente porque eu passei o wb aqui, que ele vai escrever, ele vai interagir, certo? E o que eu passei aqui como argumento? Eu quero que ele escreva, ou seja, eu quero que ele vá aqui no driver.findElementXPath, e o que ele vai fazer aqui? Ele pegou o XPath da imagem, certo? Do CAPTCHA. Eu passei aqui o XPath do CAPTCHA e aqui eu dei um ponto screenshot. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa imagem aqui e vai salvar ela como um nome de captcha.png. Foi o que eu passei como argumento aqui. Se já tiver alguma imagem na pasta com esse nome, quando eu uso isso daqui, ele vai pegar e vai substituir automaticamente o que está lá na pasta, certo? Então aqui eu dei um file.write, aí eu abri os parênteses aqui, coloquei o driver.findElement, passei o XPath do CAPTCHA e chamei aqui o screenshot, que ele vai pegar e vai salvar isso no captcha.png, que foi o que eu defini aqui. Aí beleza, depois que ele salva isso como captcha.png, vou até abrir aqui para vocês verem, ó. Captcha, certo? Ele salvou. Aí depois que ele salva, o que eu fiz aqui? Peguei uma variável chamada captcha e fiz o mesmo esquema lá. OCR.ImageToString, e eu passei como argumento aqui a imagem que eu quero que ele me retorne como uma string, certo? E aqui no captcha, o que eu fiz aqui? Eu fiz isso porque, como vocês podem ver aqui na imagem, às vezes ele pode dar algum espaço assim, e na hora que eu digito lá no campo do captcha, não é interessante eu colocar espaço, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu dei um captcha.replace, porque ele é uma string, então eu dei um replace, que ele vai substituir
todos os espaços da string por nada. Pode ver que isso daqui é um espaço só. E aqui eu falei aqui, eu usei aqui como argumento. Eu quero que ele pegue o captcha e substitui os espaços por nada. E aí, ao invés dele me colar um captcha com espaços, ele vai me colar um captcha sem espaço nenhum. Você vai colar o que tem aqui na string, vai ler aqui e vai me colar sem espaço, certo? Sem espaço nos campos. E aqui, beleza, depois que ele salvou todas essas interações aqui na string captcha, o próximo passo seria colar o captcha. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu dei um driver.findElement xpath e eu passei o xpath do elemento. Deixa eu abrir aqui de novo que eu acabei fechando sem querer. Deixa eu abrir aqui. Certo, vamos lá. Deixa eu recapitular aqui. Então aqui o que eu fiz? Eu quero que ele cole o captcha. O que ele vai fazer primeiro? Pode acontecer, por que eu dei um clear aqui? Clear, esse comando clear no final do elemento, eu quero que ele apague se tiver alguma coisa digitada aqui. Porque o que pode acontecer? O que aconteceu no meu caso? Eu tratei alguns erros aqui, porque dependendo do captcha